最初はマンションなど借りるところを探してましたけど、結構な値段が張ったので、やはりネットカフェでとりあえず過ごそうと思ってましたね。貯金したくてもいつの間にかあんまりたまらなくなってるみたいな感じですね。さすがにいつまでもアルバイトでもいられませんから。8年前に名古屋から上京してきたんですけど、建設系の会社で働いてたんですけど、腰をかなり痛めてしまったんですね。で、辞めるしかなくて、そっからもうずっとネットカフェ生活ですね。夜も朝もずっと食べれる置いてあるじゃないですか。もう皆さん仕事してるみたいなんですよね。ホームレスとはまたちょっと違うんですよね。Os preços dos imóveis e aluguéis no Japão estão disparando muito rápido. E essa é uma das diversas razões pelas quais alguns japoneses têm escolhido os internet cafés como a sua moradia mensal. Mas como você vai ver nesse vídeo, em alguns casos essa situação é tão ruim que chega ao ponto de algumas pessoas viverem nesses lugares por mais de 5 anos. Nas ruas de Tóquio, em meio a diversos prédios altos e arranha-céus, existem várias dessas lan houses, que são chamadas de internet cafés, onde algumas pessoas consideram um pequeno quadrado como a sua residência temporária. Quando a noite cai, essas pessoas que fazem desses cubículos os seus lares retornam ali para os seus quartos. Esses indivíduos são chamados de refugiados dos internet cafés. Esse termo é usado para se referir a pessoas que não têm uma residência fixa, mas vivem em internet ou mangá cafés. E basicamente é a mesma coisa, só que tem uma diferença de ser um lugar onde as pessoas vão para ali. Pode ser até difícil de acreditar, afinal, quem que gostaria de viver em um quadradinho como esse? No entanto, embora o espaço desses locais seja muito limitado e nem de longe seja confortável como um apartamento comum, ainda existe água para lavar as mãos, eletricidade, acesso à internet e o preço também é bem mais baixo do que um apartamento comum. Por causa disso, muitos mochileiros estrangeiros ou até pessoas que estão fazendo uma viagem curta escolhem ficar em um desses estabelecimentos perto ali de estações, mesmo que seja por apenas uma noite. Em um pequeno cubículo, tudo o que você tem disponível é uma lâmpada, um computador, travesseiro e um colchão. Então pode ser sim uma boa opção para alguém que só quer ficar um dia ou dois. Mas para esses chamados de refugiados, esses lugares acabam se tornando seus lares, onde eles vivem ali por meses ou até mesmo por anos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse problema, por que alguns trabalhadores japoneses, e mesmo tendo um emprego e uma renda, escolhem ficar em internet cafés em vez de alugar suas próprias casas ou apartamentos. Meu nome é Simon e seja muito bem-vindo ao Rota Asiática. Como nós já falamos antes, essas pessoas são pessoas que não têm uma residência fixa geralmente e ficam por muito tempo nesses lugares devido a várias razões, como atrasos no pagamento do aluguel, questões familiares e até mesmo razões pessoais. Eles não podem viver em suas próprias casas ou até mesmo alugar um apartamento, então acabam recorrendo a esses internet cafés que ficam basicamente abertos 24 horas por dia. O termo refugiados por internet cafés originou-se de uma série documental da Nippon TV em 2007. O seu produtor, o Hiroaki Mizushima, que tem muita experiência em entrevistar campos de refugiados, após retornar ao Japão, entrevistou jovens que viviam em internet cafés há muito tempo. Com isso, ele revelou que esse tipo de estabelecimento nas metrópoles são como uma forma de campo de refugiados. Nesse documentário, nós somos apresentados a um jovem segurança japonês, e após chegar a Tóquio, ele descobriu que não apenas o aluguel era caro, mas as despesas, como contas de serviços públicos, também eram um grande problema. Desesperado, ele recorreu ao internet café. Quando volta do trabalho, ele pode assim usar o computador para jogar e relaxar um pouco. De manhã, ele se veste, sai do pequeno cubículo e vai trabalhar novamente. E assim o ciclo se repete. Ele espera aprender mais habilidades e conseguir um emprego melhor em tempo integral para poder sair dessa situação o mais rápido possível.
Depois que o documentário foi transmitido, os refugiados dos internet cafés se tornaram um tema muito mais falado na sociedade japonesa naquele ano. Você provavelmente está se perguntando agora: esses tais refugiados não são apenas pessoas sem teto? Bom, a maioria deles está motivada a encontrar um emprego, mas uma grande parte desse grupo trabalha em empregos que os pagam diariamente. Eles costumam trocar e-mails com a agência de mão de obra para conseguir um emprego temporário para o dia. Esses empregos lhe dão pequenas rendas, então durante a noite eles têm que ficar em internet cafés ou até mesmo em lojas que ficam abertas 24 horas, o que os diferencia das pessoas sem teto, que geralmente são consideradas muito velhas para encontrar um emprego ou simplesmente não têm interesse em encontrar um. Durante o dia, alguns deles carregam grandes mochilas para o trabalho. Parecem exatamente como um trabalhador de escritório japonês comum, mas estão carregando todas as suas coisas em uma bolsa sem que o chefe ou os colegas saibam. Basicamente, o que eles fazem é uma pequena mudança ali com todos os seus pertences do internet café para o trabalho todo santo dia. A Nippon TV relatou que cerca de 80% das pessoas que moram nesses locais por longos períodos são homens e 20% são mulheres, todas com idades ali entre 30 e 49 anos. 80% delas querem uma residência de longo prazo, e o programa também mencionou que o custo mensal de morar em um desses estabelecimentos é cerca de 59.300 ienes, que dá quase R$ 2.000. E embora o espaço seja bem pequeno, essas instalações oferecem basicamente tudo o que você precisa. E o custo também inclui água, eletricidade e todas as outras despesas. Se você precisar usar o banheiro ou uma máquina de lavar, por exemplo, será cobrado cerca de 300 ienes, que dá mais ou menos R$ 10 ali por hora. De acordo com a pesquisa de 2018 do jornal Nikkei Shimbun, cerca de 15.300 pessoas vivem em internet cafés todos os dias em Tóquio. Entre eles, cerca de 4.000 pessoas não têm uma residência fixa e mais de 70 delas têm empregos bastante instáveis. Essa pesquisa também perguntou às pessoas por que elas estavam vivendo nesses locais. A maioria, por volta ali dos 31%, respondeu que estavam viajando ou em uma viagem de negócios e decidiram passar a noite por lá. Outros 25% não tinham um lugar para ficar e 13% afirmaram que estavam trabalhando ou se divertindo até tarde, então perderam ali o último trem e não dava tempo para voltar para casa. Por fim, 5,9% disseram que tinham outros motivos para não querer voltar para casa. Mas por que há tantos refugiados desses internet cafés no Japão? Bom, a principal razão são as péssimas condições econômicas do país. Em 2016, o governo metropolitano de Tóquio conduziu a primeira pesquisa sobre pessoas que perderam as suas residências, como esses refugiados de Tóquio, por exemplo. Os resultados mostraram que todos os dias existem cerca de 4.000 pessoas sem teto, entre elas 38,6%, que é a porcentagem maior ali delas, tem entre 30 a 39 anos. Esse grupo é seguido por pessoas com idades entre 50 e 59 anos, que compõem um total de 29%. Entre eles, quase metade das pessoas tem uma renda mensal entre 110.000 a 150.000 ienes, que dá mais ou menos de 3.700 a 5.000 reais. Você pode até achar que isso é muito dinheiro e se perguntar se um salário desses não é o suficiente para alugar um apartamento. E o problema é que no Japão, diferente aqui do Brasil e de outros países, ao alugar um apartamento, além de pagar o primeiro aluguel, você também precisa pagar o dinheiro da chave, as taxas de corretagem e o valor de calção. Ou seja, você precisa deixar uma garantia de que você vai poder pagar aquele aluguel nos próximos meses. Sim, além de você pagar a mensalidade do aluguel, você precisa pagar uma espécie de garantia de longo prazo, que geralmente equivale ali a 1 ou 2 aluguéis, e esse depósito é meio que exigido para evitar que os inquilinos quebrem coisas no apartamento. Além desses custos, também existe uma tradição que vem sendo passada desde a Segunda Guerra Mundial. Consiste em dar o valor de 1 ou 2 aluguéis em um envelope vermelho ao senhorio ali, o dono do aluguel, como uma forma de agradecimento por deixá-lo ficar no apartamento. É cada coisa, né? É
Esse dinheiro é chamado de gift money. Além disso, existem algumas taxas de seguro e despesas diversas que devem ser pagas. Então, mesmo que você economize até mais de 200 mil ienes, isso não vai ser o suficiente, especialmente com os preços de aluguéis mais altos de Tóquio. Portanto, pessoas que estão passando ali por uma condição financeira mais difícil não podem, em nenhuma hipótese, alugar um apartamento. No entanto, a falta de dinheiro não é a única razão. O gerente de um desses estabelecimentos que foi entrevistado disse que, na verdade, muitos clientes podem pagar para alugar um apartamento, mas em comparação com os aluguéis de Tóquio, a taxa mensal dos internet cafés é muito vantajosa e você não precisa pagar por gás, eletricidade, nenhum tipo de garantia ou taxas em si. Um trabalhador de escritório japonês que mora em um desses estabelecimentos também disse que, em vez de passar o tempo ali se deslocando para o trabalho, é mais fácil morar em um internet café que fica bem perto da empresa. Além disso, algumas pessoas se tornaram refugiados porque têm um relacionamento muito ruim com as suas famílias, então eles escolheram simplesmente fugir de casa. A pesquisa também mostra que mais de 70% dessas pessoas não têm empregos estáveis. Isso está relacionado ao sistema de emprego não convencional, que está se tornando algo cada vez mais comum no Japão, popularmente conhecido como sistema de contratação temporária. Após a explosão da bolha econômica do Japão na década de 90, a economia japonesa passou por uma queda, causando o colapso do sistema que garantia emprego vitalício e promoções de carreira. Para reduzir muitas despesas, as empresas começaram a terceirizar o pessoal e assinar contratos com empresas de serviços de terceirização temporária para enviar trabalhadores. Esse novo sistema economiza muito dinheiro para as grandes empresas e elas não precisam pagar seguro de emprego ou despesas adicionais. Por outro lado, o trabalho dos trabalhadores temporário é instável e inseguro. Muitos desses trabalhadores não têm ideia de qual vai ser o seu próximo emprego ou onde vai ser. Então é mais difícil para eles se estabelecerem em algum lugar fixo. Por isso, é mais conveniente ficar em um internet café, que lhes dá ali mais flexibilidade, porque eles têm a escolha de sair quando quiserem e ir para outro lugar mais próximo do próximo trabalho. O processo de se tornar um refugiado tem vários estágios. No início, pode ter sido porque as pessoas foram demitidas ou não tinham emprego, não podiam pagar o aluguel ou simplesmente não estavam dispostas a retornar para suas casas. E por isso, elas escolheram o internet café como abrigo temporário. Então, como não conseguiram entrar em um bom emprego, o tempo gasto nesses estabelecimentos gradualmente foi se estendendo, de um mês para um ano, de um ano para 2 e assim por diante. Embora as leis de trabalho no Japão ainda sejam bem complicadas, a proteção dos direitos e interesses desses trabalhadores vem sendo fortalecida aos poucos. Em breve, não haverá mais uma contratação diária, que só permite saber onde você vai trabalhar no dia anterior. No entanto, à medida que o tempo passa, será ainda mais difícil melhorar o local de trabalho e a situação desses trabalhadores temporários. O surgimento desses refugiados é um reflexo das dificuldades da camada interior do mercado de trabalho do Japão, quando mais e mais empresas simplesmente começaram a substituir funcionários regulares por trabalhadores temporários baratos. Essas pessoas, aos poucos, se tornaram cidadãos de segunda classe. Hoje em dia, esses mesmos indivíduos não têm dinheiro para pagar aluguel e têm que viver em internet cafés. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E se você tem interesse nesse tipo de assunto, por favor, comenta aqui e compartilha suas opiniões. Se você gosta aqui do nosso canal, que está começando agora, por favor, não esquece de nos apoiar. Se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu like e manda esse vídeo para alguém que você acha que vai curtir também. A gente se vê no próximo vídeo. Eu agradeço o apoio de vocês e tchau.